início de todas as crônicas, somos agraciados com a narrativa de um homem, cuja fé e integridade lançaram os alicerces de grandiosas nações. Abraão, conhecido como o amigo de Deus, personifica o que eleva um indivíduo a um nível reverenciado nas Escrituras Sagradas. Sua humildade, uma virtude que irradia através das páginas sagradas, o destaca como um dos seres mais modestos. A narrativa bíblica revela como Lot, seu sobrinho, o acompanhou em sua jornada após o chamado divino. Embora Lot não tenha sido escolhido diretamente, foi abençoado ao permanecer ao lado de Abraão. No entanto, a terra não suportava tanta abundância, gerando desacordos entre os pastores. Diante desse impasse, Abraão, com uma generosidade que transcende a compreensão humana comum, ofereceu a Lot a primeira escolha de terra. Esse gesto vai além do trivial. É a ação da paz sobre o ego, da busca do bem coletivo sobre a vantagem individual, fiel ao coração que valoriza a concórdia acima dos ganhos pessoais. Lot escolheu as planícies férteis, deixando para Abraão as terras aparentemente menos promissoras. Em um espírito de humildade que reflete a doçura de Cristo, Abraão aceitou sua porção sem objeções. Essa aceitação pacífica e agradecida são como um perfume agradável aos céus, mostrando que o divino favorece a humildade com graças ainda mais abundantes. Enquanto Lot se afastava com sua escolha aparentemente superior, Abraão foi abençoado com riquezas que excediam qualquer medida terrena. Isso revela que, ao caminhar humildemente, abrimos as portas para que o poder de Deus se manifeste em nós, uma lição atemporal que ressoa ao longo das eras. Como podemos, seguindo o exemplo de Abraão, expressar nosso respeito e submissão a Deus de maneira mais genuína? A reverência e a submissão alcançam sua forma mais verdadeira quando nos inclinamos à vontade do Pai, proclamando: "Não seja como eu quero, mas como tu queres, faça-se a tua vontade." Essa renúncia à nossa vontade egoísta ecoa o ensinamento e o exemplo de Jesus, que nos oferece uma oração que serve como molde para o coração humilde: o Pai Nosso. Na essência dessa oração, Jesus cristalizou o princípio de alinhamento com a vontade divina, proclamando: "Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu." Comparecer diante de Deus significa renunciar ao nosso controle. É um ato de entrega dizendo: "Prevaleça tua vontade." Essas palavras simples carregam o peso da confiança e da rendição, uma escolha consciente de preferir a sabedoria divina à nossa limitação humana. Em um mundo que clama por pessoas mansas, ensináveis e humildes, tais virtudes não são adquiridas sem esforço. São diamantes forjados nas profundezas da experiência humana. Quando a humildade é eclipsada, a soberba se inflama facilmente, deixando apenas destruição em seu rastro. Ser humilde pode significar tomar decisões impopulares, pode parecer ingênuo aos olhos alheios, mas a promessa divina é clara e vigorosa. Para os humildes, Deus dá graça, enquanto resiste aos soberbos. Santiago 4:6. Este versículo serve como um lembrete de que a vida espiritual reflete uma batalha contra o pecado, um chamado para viver uma vida de obediência e gratidão, demonstrando nossa fé e apreço pela salvação que nos foi concedida. Submeter-se a Deus implica comprometer-se em uma luta contra as tentações do maligno, firmando-se na resistência e vendo-o fugir diante de nós. A mansidão de Abraão foi precursora de sua prosperidade, como registrado em Gênesis 24:1. Abraão, já ancião e avançado em anos, havia sido abençoado em todas as áreas da vida pelo Senhor. Em um mundo ainda marcado pelo orgulho, Abraão destaca-se como um farol de esperança, um testemunho vivo da força da humildade. A soberba, esse espectro que atormenta os seres humanos, é uma força destrutiva que consome relacionamentos únicos e arruína oportunidades valiosas. A humildade, por outro lado, é a chave que abre o portal para a empatia e o aprendizado.
Apenas um coração humilde pode absorver sugestões e aceitar correções, seja dos semelhantes ou da voz divina. Práticas corruptas e desonestas têm raízes profundas na recusa em se submeter humildemente à palavra de Deus. Muitos reconhecem o erro ao tomar o que não lhes pertence, mas ainda se consideram acima da diligência e de viver dentro de seus próprios meios. Tramam esquemas, subtraindo bens em uma busca vã por aparentar suficiência e abundância, revelando nesses atos sua própria insuficiência e fraqueza de caráter. A arrogância tem desgarrado vínculos e desfeito alianças, deixando apenas escombros onde antes havia afeto e compromisso. A história está repleta de exemplos onde a lei de Deus é desconsiderada e o coração humano se eleva em orgulho, seguindo os passos da queda luciferiana. Esse orgulho, que custou ao adversário tudo, ameaça nos levar à ruína, até mesmo à perdição da alma. A humildade, por sua vez, é um poente para a prosperidade, enquanto o orgulho é um precipício que frequentemente resulta na queda de homens e mulheres notáveis. Evitar tal destino é crucial. Exercer vigilância e discernimento, negando-nos a adotar a natureza orgulhosa, independentemente das normas mundanas, é essencial. O caminho de Deus deve ser escolhido, mesmo que o mundo celebre o contrário. O caminho da humildade é desafiante, mas não estamos sozinhos nele. Contamos com a assistência do Espírito Santo que habita em nós. É diante do trono do juízo divino que todas as nossas escolhas terrenas serão avaliadas, tornando a vida que escolhemos viver aqui cheia de implicações eternas. A humildade transcende a categoria de virtude. É uma fortaleza segura, um fundamento sobre o qual podemos construir e cumprir os planos de Deus. Abraão personificou essa verdade não apenas por seu coração humilde, mas também por sua vida de oração e intercessão pelos outros. A Bíblia relata que Abraão se colocava na brecha, intercedendo diante do Senhor. No livro de Gênesis 19, 27, lemos que ele se levantava cedo, colocando-se diante do Senhor para defender as cidades de Sodoma e Gomorra antes do juízo divino. Deus, em sua onisciência, revelou a Abraão seus planos, confiando em sua fé e compaixão para interceder por essas cidades. Ao interceder, Abraão apelou à justiça de Deus, argumentando que o justo juiz dos céus não confundiria inocentes com culpados. Tinha uma compreensão profunda da essência divina e de suas leis imutáveis, o que lhe permitia apelar à misericórdia de Deus com autoridade e conhecimento. A eficácia de suas orações derivava dessa compreensão profunda de quem é Deus e como ele age. O poder da oração não está em ser um mero espectador dos feitos divinos, mas em ser um colaborador ativo no reino de Deus. Abraão, apesar da perversidade que assolava Sodoma e Gomorra, mantinha um coração cheio de compaixão e misericórdia por seu povo. Poderia ter pedido simplesmente o resgate de seu sobrinho Lot, mas sua oração foi além, desejando misericórdia mesmo para os ímpios de Sodoma e Gomorra. Abraão negociava com Deus de maneira precisa, não em termos vagos, demonstrando que a especificidade é uma forma de compreender e envolver-se com a justiça divina, alinhando o coração humano com o coração do Pai. A eficácia de suas orações está em pedir com convicção e entrega, não lançando apenas desejos ao céu como quem atira moedas em um poço sem fundo. Abraão nos ensina o poder da perseverança e da humildade audaciosa na oração, uma postura livre de soberba e arrogância, mesmo na presença do Senhor. Ora com insistência, mas nunca questiona a sabedoria divina, nem exige explicações para as ações do Altíssimo. A humildade de Abraão se revela no fato de que nunca exigiu de Deus uma justificação por seus atos. A habilidade de Abraão como intercessor ficou clara quando persuadiu Deus a reduzir o número de justos necessários para salvar Sodoma. Inicialmente em unidades de 5, depois em dezenas,
até que o mínimo acordado fosse de 10. A persistência de Abraão é uma lição de que, às vezes, o destino eterno de homens e mulheres pode depender das orações de um intercessor. Abraão nos convida a compartilhar sua profunda compreensão do coração divino, reconhecendo o valor intrínseco de cada vida criada à imagem de Deus. Sem duvidar, intercedeu fervorosamente por uma cidade que, aos olhos humanos, parecia carente de esperança para a redenção. Sua súplica por Sodoma não foi superficial, mas uma expressão autêntica de amor. O relato de Abraão e sua intercessão nos convida a contemplar a profundidade de seu coração, refletindo a imagem do Criador, persistente e incansável em sua busca pela misericórdia divina para aqueles sob julgamento. A vida deste patriarca é um tesouro de lições, semeando a excelência e a graça para viver segundo a vontade do Senhor. A narrativa de Abraão exorta-nos a seguir o exemplo dos pioneiros da fé, a viver uma vida que glorifique a Deus e estabeleça um padrão para as gerações futuras. Proveniente de um contexto pagão, Abraão ouviu a voz do Senhor e, com prontidão e coragem, deixou para trás tudo o que lhe era familiar para obedecer ao chamado divino. Este ato exibiu qualidades únicas dignas de imitação. Em Hebreus 6:12, somos incentivados a não ser negligentes, mas seguidores daqueles que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Apesar dos desafios enfrentados aos 75 anos, Abraão manteve uma fidelidade inquebrantável a Deus, sendo um exemplo inspirador entre muitos na Bíblia que nos incentivam a seguir caminhos dignos. Jeremias nos convoca atemporalmente em Jeremias 6:16 a nos posicionarmos nos caminhos antigos, buscando o bom caminho que traz descanso às nossas almas. Ainda assim, muitas vezes resistimos a seguir esses caminhos provados e verdadeiros, optando por novas rotas que prometem liberdade, mas nos deixam sem descanso. O apóstolo Paulo, mesmo inundado de revelações originais, direciona incansavelmente seus leitores para a sabedoria daqueles que o precederam. Em Hebreus 13:7, ele nos exorta a lembrar de nossos guias que nos falaram a palavra de Deus, considerando o fim de suas vidas e imitando sua fé. Este chamado estabelece um ciclo virtuoso de discipulado, que tem seu início com Cristo e se perpetua através de seus seguidores. Abraão, o patriarca venerado por 3 grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo, personifica essa cadeia de transmissão não apenas em palavras, mas também em ações. Como generoso doador, Abraão confiava no Senhor para prover suas necessidades. Após retornar da guerra, encontrou Melquisedeque, descrito como o sacerdote do Deus Altíssimo. Ao entregar o dízimo a Melquisedeque, Abraão não apenas seguia uma antiga lei, mas também reconhecia a soberania divina sobre todas as suas posses. Esse ato, narrado em Gênesis 14, ao socorrer seu sobrinho Lote e seus vizinhos, não apenas demonstrou sua fé, mas também seu compromisso com a justiça e o bem-estar comunitário. A Bíblia instrui sobre o amor ao próximo em vários trechos, destacando a importância da compaixão, honestidade, justiça e imparcialidade em nossas relações. A hospitalidade de Abraão, evidenciada ao acolher 3 visitantes desconhecidos, proporcionou o contexto para a promessa do nascimento de seu filho Isaac, conforme descrito em Gênesis 18:1, 2, 4, 5. Este episódio ilustra a importância da hospitalidade, um ato puro de adoração e serviço ao divino. Sob a sombra providencial dos carvalhos de Manre, Abraão não poupou esforços, oferecendo o melhor de seu rebanho. Durante a refeição, foi proclamado o nascimento de Isaac, uma promessa que mudaria o curso da história. Essa narrativa destaca que, mesmo dotados de promessas divinas, muitas vezes é através da obediência e da hospitalidade que avançamos em direção ao cumprimento dessas promessas.
Em um mundo cada vez mais fechado em si mesmo e permeado por dificuldades, é possível refletir tais qualidades em nossa própria existência. Que sua graça desça sobre nós, tornando-nos pessoas de oração fervente e hospitalidade generosa, guiando nossos lares e comunidades para sua glória. Que possamos viver uma vida de oração vibrante e ações positivas que ressoem com sua vontade. Receba nossa gratidão e louvor em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo no canal. Agradeço por terem assistido até o final. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos sobre desenvolvimento pessoal, reflexões e motivação. Fiquem ligados para os próximos conteúdos e até o próximo vídeo.